O juiz homologou a partilha e agora o órgão fazendário notificou meu cliente a realizar o pagamento em cima de bases de cálculo superiores àquelas que constaram da partilha. E agora, o órgão fazendário tem razão? Eu preciso atender essa notificação? Meu nome é Jonatas Aldrin do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje vamos conversar sobre esse detalhezinho específico que temos aí no inventário judicial. A partir de uma situação dessa, qual será o comportamento que você, advogado, advogada, deve adotar, né? Primeiro, eu tenho que citar para vocês aqui que hoje, 1º de junho de 2022, é pendente de julgamento no STJ. Isso aqui não é teoria, tá, pessoal? Tem impacto na sua vida prática. É pendente de julgamento no STJ o tema 1074. E lá está sendo discutido exatamente o artigo que a gente vai trazer aqui, que é o artigo 662 do CPC, em que no inventário judicial não precisa ser conhecida nenhuma questão relativa ao imposto. Então, hoje não é mais para acontecer isso que vamos conversar hoje. Só que acontece porque tem juízes que não estão por dentro aí da forma como eles mesmos devem proceder, tá? Então, muitos arrolamentos já foram assim homologados e outros tantos ainda serão. Por isso que ainda assim é uma questão interessante da gente conversar. E vamos agora à questão. Você está aí, o arrolamento foi homologado, a partilha foi homologada pelo juiz e depois, eventualmente, o processo já é até extinto, você recebe uma notificação do órgão fazendário aí do seu estado. Na maioria dos lugares, esse órgão fazendário se chama Secretaria da Fazenda, para você realizar o pagamento do ITCMD aí, em nome do seu cliente, em valores superiores àqueles que constam do formal. E aí? Uma vez que o juiz já aceitou esses valores, pode o órgão fazendário dizer que o pagamento deverá ser feito em bases diferentes? Pode, é o que consta do artigo 662 do CPC. E o colega, né, essa questão veio até nós, um colega trouxe um caso antigo dele, em que ele disse que não conseguia entender por que não conseguiu rebater aí o órgão fazendário, e até mandou uma foto para a gente. Eu vou ler um pedacinho para vocês, apenas um parágrafo só para para a gente conversar aqui, digamos assim, falar a mesma língua, vocês vão entender do que se trata, tá? O que foi colocado aqui foi o seguinte, né? O colega tentou rebater da seguinte maneira. Intimada a Procuradoria da Fazenda Estadual após manifestação, veio o juízo a homologar por sentença os cálculos apresentados, certo? Com determinação de seu recolhimento, o recolhimento do imposto que foi feito, sendo a partilha julgada por sentença. Face ao exposto e em especial quanto às determinações contidas na notificação tal, ou seja, isso aqui é o advogado respondendo à notificação. Em especial aquelas listadas na letra tal. Estas estão cobertas pelo manto da coisa julgada judicial, vez que foi a partilha julgada por sentença na forma do artigo 654 do CPC, conforme vontade da falecida, tal, tal e tal. Então, o que o advogado coloca aqui é até bonito, né? Só que ele ignorou, não sei se de propósito, né? O artigo 662 do CPC, em que temos lá que o órgão fazendário ele não está adstrito aos valores atribuídos pelos herdeiros, né? No caso, por meio do inventariante, àqueles bens transmitidos, tá? E por que atribuídos? Eu acho bastante inteligente aqui esse ponto, porque, nossa, mas são os herdeiros que atribuem? Sim, os herdeiros eles atribuem, né? Eles propõem um plano de partilha e o juiz homologa. Então, realmente, quem atribuiu esses valores foram os herdeiros, né? E aí, bastante inteligente, na minha opinião, o dispositivo fala, olha, o órgão fazendário não está adstrito a isso aqui, tá? Até porque, só para dar um exemplo para vocês, porque é inteligente, né? Vamos supor que a gente está falando só de um imóvel e a gente vai ter uma partilha igualitária entre dois irmãos. 50% para cada um. E esse imóvel vale 500 mil reais. Mas como vai ficar 50% para cada um, você concorda que se o inventariante fizer constar no plano de partilha esse imóvel a 500 mil, a 1 milhão ou a 10 mil reais para fins da partilha entre eles, é absolutamente indiferente? Percebe que há uma razão para esse dispositivo existir?
Então, seguindo aqui, antes de seguir o nosso raciocínio, eu peço, né, se a gente está conseguindo ajudar, você deixa o like aqui. O nosso vídeo é muito importante e toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no botão vermelho para você poder ter mais acesso a conteúdo específico na área de inventários dessa maneira. Então, realmente, quando você recebe essa notificação, há sim, digamos, não vou dizer que há a obrigação de atender, mas você não pode apresentar como defesa a essa notificação o fato de o juiz ter homologado a partilha. Não é uma forma de rebater a notificação, definitivamente. Eu também não vou dizer que você é obrigado ou obrigada a atender, porque podemos estar diante, por exemplo, de um erro material. E aí, diante de um erro material, você vai apontar esse erro e vai, por exemplo, o fiscal está notificando você a pagar em cima de 50%, de 100% do bem, mas foi transmitido 50%, certo? Então, o fato, né, de você não poder rebater com um argumento específico não significa que você está obrigado ou obrigada a atender aquela notificação, certo? Aí, obviamente, a gente entra em outras questões abordadas aqui em vários e vários vídeos nossos, sobre como base de cálculo, uma série de situações que vão fazer com que, eventualmente, você possa rebater essa notificação ou, eventualmente, diante, né, você tendo o conhecimento, a gente fala muito sobre isso aqui, sobre conhecer o processo administrativo e a posição que a Secretaria da Fazenda ou o órgão fazendário do seu estado deve adotar, diante daquele conhecimento, você já vai saber se vale a pena você recorrer ou não, porque uma vez que você conhece esse entendimento, você sabe se tem como recorrer, tá? Muitas vezes eu vejo os colegas advogados recorrendo pelo hábito de recorrer, porque lá no judiciário muitas vezes você muda a ideia do juiz, mas vocês precisam conhecer o processo administrativo em que o fiscal ele é obrigado a aplicar um determinado entendimento. Se aquele entendimento, você olhou, aquele entendimento está sendo aplicado, então, infelizmente, na via administrativa, não há o que fazer, tá? Se ficou alguma dúvida sobre esse tema específico, escreve aqui embaixo para a gente que a gente vai responder você. Eu convido você a seguir a gente no Instagram, @modoadvogado. Lá eu falo todos os dias sobre temas específicos voltados para inventário e também abordando o ITCMD, que é absolutamente importante no contexto do inventário. Lembrando que, diante do tema 7.4, do qual eu falei no início desse vídeo, não existe hoje inventário no país finalizado sem o correto pagamento do imposto, tá? E se, eventualmente, você tem um processo judicial, por exemplo, finalizado sem o pagamento do imposto, isso em nada afasta o direito do órgão fazendário de ir atrás desse crédito tributário. Então, é uma questão que, sendo pelo caminho certo ou pelo caminho errado, é de absoluta importância que você, advogado ou advogada que atua na área de inventários, domine para que você não cause prejuízo ao seu cliente, tá? Então é isso, muito obrigado e na próxima quarta-feira eu encontro você aqui. Deixe seu joinha aqui no nosso vídeo e se inscreve para que você possa receber o nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais.